E aí, pessoal, muito bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Francis Lei Freitas, Pai do Senhor, homem de Deus, tudo bem? Hoje, nessa manhã de quinta-feira, nós vamos falar um pouco aqui de Bíblia, de teologia, Escritura Sagrada. Vamos falar sobre uma pergunta que muitas pessoas fazem e é um pouco complexa e difícil de responder, porque o próprio Jesus falou que ele passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E tem alguns textos aqui que nós vamos, no decorrer da live, estar analisando. Jesus realmente passou 3 dias morto. O corpo de Jesus realmente ficou 3 dias na sepultura. Eu peço que vocês aí compartilhem essa live. E vamos falar um pouco de Bíblia, vamos falar um pouco aqui de teologia, vamos falar um pouco aqui da Escritura Sagrada. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e de conduta cristã, né? A Bíblia, ela é esse bojo sagrado que nos inspira, que nos capacita, que nos torna cada dia mais conhecedores da verdade. A Bíblia é fenomenal. O Francis Ley já colocou aí os desenhos da Bíblia aí, né? Isso mesmo. Então, gente, a Escritura Sagrada, Jesus, né? Ele fala para os seus discípulos que o Filho do Homem ficaria 3 dias, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. O Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou mais precisamente na sepultura. Há uma contradição aqui na Escritura. Se nós formos analisar, por exemplo, 3 dias são equivalentes a quantas horas? São equivalentes a 72 horas, né? Nós formos calcular. 3 dias e 3 noites são exatamente 72 horas. Mas se nós calcularmos as horas que Jesus esteve na sepultura, nós vamos obter no máximo aí 39 horas. Então, não seria 3 dias, como Jesus havia falado? Vamos para o texto, ó, Mateus 12:40. Olha o que Jesus falou em Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O texto mencionado apresenta uma das maiores dificuldades bíblicas, meus irmãos, que é difícil de solucionar, mas não é impossível. Pergunta: como poderia Jesus ter estado 3 dias e 3 noites na sepultura se ele morreu na sexta às 3 da tarde, faltando apenas 3 horas para começar o sábado? É interessante nós analisarmos o seguinte, pessoal. Os dias contado pelos judeus é diferente dos nossos. O nosso dia começa a que horas? O nosso dia começa à meia-noite, não é isso? Para os judeus, não. Para os judeus, o dia começa às 6 horas da tarde, do nosso horário. 6 da tarde começa o dia judaico. Então, ele passa a noite toda, a madrugada toda, a manhã inteira, a tarde inteira para completar um dia de 24 horas. As noites estavam divididas em vigílias, né? A primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. A primeira vigília ficava de 6 da noite às 9, era a primeira vigília. A segunda, de 9 à meia-noite, a segunda vigília.
A terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã, que era chamada Vigília do Cantar do Galo. Nós estamos em uma live aqui, estamos ao vivo, aqui para todo o Brasil, tá? E estamos conversando aqui com os nossos queridos irmãos, mencionando aqui as Escrituras Sagradas, tá bom? Essa vigília de meia-noite às 3, ela é chamada do Cantar do Galo. E a vigília do romper da alva, né, que era aquele horário que Jesus andou sobre as águas ali, era exatamente de 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. Então, é interessante, pessoal, nós estudarmos o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto social, para nós compreendermos as Escrituras Sagradas. Não basta apenas abrir a Bíblia, ler por ler, sem fazer um estudo das Escrituras. Se você me perguntar assim, Pastor Júnior, quais são as matérias na teologia que eu devo me aprofundar? A princípio, você precisa estudar hermenêutica, certo? Exegese, homilética e bibliologia. Que a bibliologia você vai estudar tudo sobre a Bíblia, os seus autores, a época em que os livros foram escritos, quem foi os autores daqueles livros, quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, a data que aquele livro foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, tudo isso. Deixa eu dar bem-vindo ao Ramon Silva, José Jamâncio, acho que é isso, Torres, Rejane, seja bem-vindo aí, pessoal. Nós temos uma live de bibliologia, falando de Bíblia, falando da Escritura Sagrada. O Francis Lei Freitas, muito bom essa explicação. Mas nós vamos lá, porque paira uma dúvida sobre os estudiosos, né, da Bíblia, os curiosos. Estude a Bíblia com curiosidade. Seja uma pessoa curiosa, aquela pessoa que tem curiosidade das Escrituras. Peraí, por quê? Porque aqui num texto diz que Jesus ia entrando em Jericó e tinha um cego. E no outro texto, no outro livro, diz que Jesus ia saindo de Jericó e tinha 2 cegos. Na verdade, era um cego ou era 2? Então, são essas coisas que você deve buscar o conhecimento e ter curiosidade das Escrituras Sagradas, certo? Não existe contradições bíblicas. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo, mas ela se torna o livro mais atual. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. Ela pode ter erros de tradução? Pode, certo? O tradutor está fadado a errar em alguma tradução da Escritura, alguma palavra. Por exemplo, a palavra Lucifer tem na Bíblia? Tem não. Não existe a palavra Lucifer na Bíblia. Agora, São Jerônimo, na tradução do hebraico para a Vulgata Latina, ele faz uma confusão sobre a resplandecente estrela da manhã, atribuindo aquele nome ali a Lucifer. Não tem nada a ver de Lucifer na Bíblia, não tem Lucifer na Bíblia, tá certo? Então, voltando aqui para a Escritura Sagrada, Jesus disse que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A minha pergunta para vocês é, Jesus realmente ficou 3 dias na sepultura? Vamos calcular então. Suponhamos Jesus morreu às 3 da tarde, né? Ele ficou de 9 da manhã na cruz até às 3 horas da tarde, em uma tremenda agonia. Se você depois estudar sobre a morte na cruz, como ela era agonizante, tinha pessoas que ficavam semanas, até 15 dias resistia à cruz. Depois ela morria ali por inanição, por falta de alimentação, por falta de água. As aves do céu vinham
arrancava seus olhos, arrancava sua língua, comia sua carne. Por isso que as pessoas eram crucificadas fora da cidade. Então, a crucificação era um tipo de morte muito terrível, né? E outra coisa, a pessoa na cruz, ela tinha que fazer as suas necessidades fisiológicas ali na cruz, urinando, defecando. Era terrível, era terrível. Depois você dá um Google aí e pesquisa sobre morte na cruz, como era agonizante, e o nosso Jesus muito sofreu, porque ele ficou de 9 da manhã na cruz até as 3 horas da tarde. Foram 6 horas de agonia, 6 horas de dor, 6 horas agonizante ali, por causa dos meus e dos seus pecados, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões. Mas a Bíblia diz que Deus o amou e desejou que Jesus passasse por tudo isso. Então, não foi só a traição de Judas, a negação de Pedro, o ato dos sacerdotes fariseus de ter entregado aos romanos. Não foram só os romanos que o levaram Jesus para a cruz, e nem só os nossos pecados. Tudo isso culminou para a crucificação. Mas a essência principal foi o amor de Deus. Foi o amor, isso parece ser paradoxal, mas foi o amor de Deus que levou Jesus para a cruz. Então, ele morre às 3 da tarde, ele é tirado da sepultura, ou ele é tirado da cruz, e é levado à sepultura. Então vamos dizer que a sexta-feira estava se findando, porque o dia começa quando que eu falei no início? O dia começa às 6 horas da noite. O dia para nós começa aqui quando? À meia-noite. Na cultura judaica, no calendário judaico, o dia começa às 6 horas da noite. Então o sábado estava se aproximando. Era exatamente 6 horas. Então eles tiveram pressa de tirar Jesus da cruz e colocar na sepultura, que era um sepulcro novo, que ninguém havia sido sepultado, que era de José de Arimateia, um senador que tinha em Jerusalém, um homem de posses, um homem rico. E ele vai com Nicodemos e consegue, diante do governador Pôncio Pilatos, uma autorização para tirar Jesus da cruz. Então, Jesus é tirado da cruz e é sepultado ali ainda na sexta-feira. Mas se nós formos contar todas as horas da sexta-feira, Jesus ficou apenas, vamos dizer que 3 horas. Vamos dizer que ele ficou só 3 horas da sexta-feira, então não é um dia. Aí nós já vamos ter que resolver esse problema. Porque ele fica às 3 horas da sexta-feira. Ele fica o sábado inteiro, as 24 horas do sábado. Então nós vamos somar 24 com 3 dá 27. Então Jesus fica ali 27 horas. O sábado termina, começa o domingo. Que horas? Às 6 horas da noite. Então, vamos dizer que ele ficou ali de 6 da noite a 4 da manhã. Porque a Bíblia diz que as mulheres foram para o sepulcro, ainda estava escuro, ainda era escuro quando elas foram. A irmã Marilinda chegou aí, a paz do Senhor, pastor Júnior, bom dia. Pai do Senhor, irmã Marilinda, Raimunda Freitas. Gente, nós estamos numa live aqui falando de Bíblia, falando de teologia, e estamos tratando aqui sobre um assunto muito complexo, que é sobre os 3 dias que Jesus disse que ficava na sepultura. E nós estamos calculando aqui, pelas contas, que ele não ficou 3 dias completo. E eu estou explicando por quê. Porque ele morreu às 3 horas da tarde da sexta, foi sepultado ainda na sexta-feira, vamos dizer que ele ficou 3 horas da sexta na sepultura, com mais 24 horas do sábado, né? Ele ficou 27, aí nós vamos somar aí com mais as horas do domingo. Para quem está chegando agora aqui na nossa live,
O dia judaico começa às 6 horas da noite. Não como o nosso. O nosso começa que hora? O ponteiro gira que hora? Meia-noite. Para os judeus, não. Uberlândia Jales, seja bem-vinda à nossa live aqui. Então, pessoal, Jesus vai ficar agora o domingo, 6 até... vamos colocar ali, vamos colocar 4 da manhã, tá bom? Então ele vai ficar ali mais 10 horas, precisamente. Ele vai ficar de 6 da noite às 4 da manhã, tá bom? Então, se nós formos calcular, nós vamos fechar ali uma hora aproximadamente, de 37 a 39 horas aproximadamente, né? 36 a 39 horas. Vamos fechar um número exato aqui, 36 horas que Jesus ficou. Então, 3 dias são quantas horas? 72. Jesus ficou 36, então não foram 3 dias. Jesus mentiu. Jesus errou. O que foi que aconteceu? Porque o próprio Jesus disse que ele ficaria 3 dias no seio da terra. E é aí onde entra o estudo teológico, onde nós vamos explorar a cultura, as tradições, navegarmos dentro de um contexto histórico, cultural, para nós entendermos isso, né? O sepultamento teve lugar na sexta-feira de tarde, logo antes do princípio do sol. As mulheres descansaram durante o sábado, certo? Há um comentarista, Robertson, ele acrescenta: não se pode fugir a esta cronologia. Por quê? Assim está claramente limitado o tempo entre os dois acontecimentos. Jesus, pois, permaneceu no sepulcro desde a tarde da sexta-feira até a madrugada do domingo, como eu falei agora aqui para vocês. No tocante à afirmação de Jesus sobre sua estada no sepulcro por 3 dias e 3 noites, devemos observar que os judeus e outros povos orientais falam geralmente de qualquer parte do dia ou de outros períodos do tempo, como se tratasse de uma unidade inteira. Desculpa, tá, pessoal? Por isso Jesus disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Se Jesus foi sepultado na sexta-feira, apenas 3 horas da sexta-feira, dentro da cultura e da cronologia, não só dos judeus, mas dos orientais, já contava como um dia, mesmo sendo algumas horas. Então, esse é um conceito cultural, tá certo? Para nós aqui do Ocidente, nós possamos entender de outra forma. Mas dentro do conceito e da cultura do Oriente, poucas horas de um dia já se contava como se fosse o dia inteiro, tá? Mateus 27, 63. Embora ele tivesse estado no sepulcro apenas um dia completo e metade de outro, desde o pôr do sol de sexta-feira até a madrugada do domingo, ele deu a entender também, citando Jonas, que estaria no sepulcro 3 dias e 3 noites. Isso é 3 partes de 3 dias civil, visto como dia e noite. Tinham a significação de um dia de 24 horas. Mateus 12, 40, 1 Samuel 30, versículos 12 e 13. Eu vou até ler aqui 1 Samuel, porque isso faz uma ponte entre o que nós estamos falando. 1 Samuel 30, versículo 12 e 13 diz assim:
Deram-lhe também um pedaço de massa de figos seco e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde vem? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Então observe aqui que o próprio texto lá de Samuel vai nos trazer uma clareza com relação ao que eu estou falando para vocês, né? Quando Jesus fica 3 horas da sexta-feira na sepultura, isso já conta como um dia. Por isso que ele disse que ficaria 3 dias no seio da terra, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus disse assim, ele não disse 3 dias, ele disse 3 dias e 3 noites. Porque a noite anterior da sexta-feira já contava como um dia também, tá? Então, não é difícil de resolver o problema. A questão é que tem pessoas que não querem estudar, não querem examinar as escrituras. Elas não querem ter o trabalho, porque estudar a Bíblia é trabalhoso. É um trabalho, irmão. Quem prega, por exemplo, como eu, tem sermões, tem pregações que eu gasto 4 horas para montar uma pregação. 4 horas para você montar uma pregação, porque você tem que pegar o contexto gramatical, às vezes você tem que ir para o original hebraico ou grego, buscar aquela palavra. Você tem que estudar o contexto cultural, o contexto histórico, social, político, religioso. Aí tem pessoas que querem pregar, mas não querem estudar as escrituras. Deixa eu dar um bem-vindo aí, meu amigo Janiel Linhares. Forte abraço, Janiel, aí no Rio de Janeiro. Obrigado, meu amigo, pelo carinho e pela audiência. Então, pessoal, observe aí que, irmã Marilinda, Jesus não falhou no que ele disse. Não há aqui na Escritura Sagrada contradições alguma. É aquilo que eu falei lá no início. Pode haver erros de tradução. Agora, contradição não. A Bíblia não se contradiz, porque ela é a palavra de Deus. Ela é inspiração de Deus aos homens. É revelação de Cristo aos homens. Então, não tem contradição. Então, nós já observamos aqui que o fato de Jesus ficar apenas 3 horas da sexta-feira na sepultura, mais 24 horas do sábado e mais algumas horas do domingo, não desqualifica o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 12, versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Deixa eu dar bem-vindo aí a Cláudio Lucena. Gente, nós estamos aqui falando de teologia, falando de Bíblia, de assunto profundo. Coisa profunda. Eu gosto de abordar assuntos profundos, complexos, para trazer a clareza da Escritura para quem nos assiste, para quem nos acompanha, para quem gosta das nossas pregações, para quem nos segue nas redes sociais. Eu gosto de trazer às claras essas coisas. A irmã Marilinda diz que live abençoada, é muito bom. Obrigado, irmã Marilinda. Marco Daniel, seja bem-vindo. Nós estamos falando de teologia. Esse dia eu vi uma pessoa criticando quem faz teologia. Ela não sabe nem o que é teologia para falar isso. Aí fica falando besteira. Desculpa aqui o meu linguajar, mas a pessoa que fala mal de quem faz teologia, ela está falando besteira. Ou eu uso outra palavra. Não tem. É um bestarol sem tamanho. Então nós estamos aqui falando de teologia, estamos falando de Bíblia, estamos falando de Escritura Sagrada. Vamos lá. O Janiero até riu, hein, Janiero? A revista Defesa da Fé, apresentando o tema em pauta, o que eu estou falando aqui,
ela citou um artigo extraído do livro As Evidências da Ressurreição de Cristo, dizendo que o Talmud babilônico, comentário judaico, relata que uma parte de um dia é o total dele. Então, o que é o Talmud babilônico? Para você que talvez nunca teve acesso ao Talmud, ou agora está ouvindo essa palavra pela primeira vez, o Talmud é um livro judaico escrito no período em que os judeus estavam cativos na Babilônia, quando eles ficaram 70 anos ali na Babilônia, né, por causa dos seus pecados, das suas transgressões. Deus usou o profeta Jeremias, dizendo que aquele povo, aquela geração, iria cativo à Babilônia, e isso aconteceu através do rei Nabucodonosor, que em hebraico é Nebuchadnezzar. Esse é o nome de Nabucodonosor em hebraico. Se em português já é difícil pronunciar, né? Nabucodonosor, tem gente que chama Nabuconosco, troca os nomes. Agora imagine em hebraico aí, Nebuchadnezzar. Esse é o nome hebraico, né, para ele. Agora, no Talmud, que foi escrito no período babilônico, eles dizem exatamente isso. Um dia e uma noite são onar. Onar é a parte de um onar, é como o total dele. Um onar é simplesmente um período de tempo. Então é o seguinte, se você passa 5 horas comigo aqui na live, isso era contado como um dia. Mas você ficou um dia? Não, você ficou apenas 5 horas. Mas isso já conta como um dia dentro da cultura judaica e do Ocidente. Então, o fato de Jesus ter ficado 3 horas da sexta-feira já conta como um dia. Isso é chamado onar. É um período de tempo. Jerônimo, citado por Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, ilustra esta ideia dizendo: tenho abordado mais completamente o trecho sobre o profeta Jonas, isto é, o livro do Velho Testamento, em meu comentário. Direi agora somente que esta passagem, deve ser explicado como modo de falar chamado sinédoque. O sinédoque é uma figura de linguagem que você estuda para entender as linguagens bíblicas. Por exemplo, tem a hipérbole. O que é a hipérbole? É um exagero de uma fala, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego na sua casa, bato na porta e chamo: Janieri, meu amigo, cadê você? Tá aí? Você passa ali uns 10 minutos para me responder, para me atender. Aí eu chego: mas rapaz, tá com bem 2 horas que eu tô aqui lhe esperando. Na verdade, eu usei uma hipérbole, um exagero. Não estava com 2 horas. Então, quando uma porção representa a totalidade, isso é um sinônimo. Não significa que o nosso Senhor esteve 3 dias e 3 noites inteiro no sepulcro, mas sim parte da sexta-feira, parte do domingo e todo o dia do sábado, o que representa como 3 dias. Então tá aí, gente. Não é difícil você entender. Basta você estudar e querer aprender a Escritura Sagrada. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha sido edificante aqui esse esclarecimento, né, para quem é amante da Escritura, para quem gosta de Bíblia, as pessoas que querem aqui revelação, né? Quer que eu dê revelação aqui para vocês, profecias, tá aqui, ó. A revelação que eu tenho é essa. É Bíblia, é Escritura Sagrada, tá bom? O Francis Leite Freitas colocou mensagem top, boa abordagem. Obrigado, meu querido. Compartilha aí, pessoal, eu vou deixar essa live salva aqui para outras pessoas, elas que se interessam também nos
nos acompanhar. A irmã Marilinda, obrigado por esse ensino, foi muito bom. Obrigado você, irmã Marilinda, por estar aqui até agora. Só para concluir aqui, pessoal, ainda o segundo costume dos judeus, um dia e uma noite é outro modo de exprimir a mesma coisa. Um dia, os judeus antigos, no seu modo pouco preciso de exprimir, usava a expressão um dia, tanto para designar um dia completo, como para parte ou fração do dia. Deste modo, morrendo Jesus na sexta-feira, esteve um dia. Então já conta como um dia na sepultura, mesmo ele estando 3 horas. Um dia e uma noite. Realmente a parte de domingo é outro dia, ou mais um dia e uma noite sobre a terra. Uma outra explicação bastante plausível baseia-se no seguinte argumento. Na linguagem popular, 3 dias e 3 noites significa figuradamente não mais do que 3 dias, o que na linguagem antiga podia ser calculado, incluindo-se no primeiro dia aquele em que algo acontecia. Então, espero que eu tenha explicado para vocês, tá certo? Porque algumas pessoas, elas estudam por curiosidade e acabam ficando assustada por não entender. Nossa, isso aqui tá me deixando assustada, tá me deixando preocupada, eu li e não entendi, como é que eu faço? E aí, meu querido? É procurar o seu pastor, o seu líder, né? Pedir esclarecimento da Escritura, ou vir para uma live como essa aqui, aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Podemos orar? Eu vou orar por você, eu vou deixar essa live salva aqui, porque outras pessoas depois também, elas serão alcançadas por esta palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos nesta manhã, pela vida dos teus filhos e de tuas filhas que estiveram conosco nesta manhã, nesta live tão abençoada, aprendendo um pouco mais das Escrituras, estudando a tua palavra, vivenciando este momento tão maravilhoso na tua presença, pois cremos sim que a tua palavra é fiel e verdadeira, é a nossa regra de fé e conduta cristã, é a revelação de Deus aos homens. Cremos na Escritura Sagrada como divina, como inspirada, e por isso, Senhor, nos alimentamos deste banquete nesta manhã. Ó Pai querido e amado, abençoe aqueles que assistiram esta live, que estiveram conosco, e aqueles que ainda vão acompanhar esta live em outro horário, em outro dia. Senhor, nos dê um dia de muita bênção, um dia produtivo, um dia de sucesso, um dia de bênção na tua presença. Guarda os teus filhos, guarda as suas filhas e nos dê uma grande vitória no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para o meu irmão pastor Cícero Aguinaldo, lá em Santa Catarina, cidade de Itajaí. Deus abençoe pastor Cícero. Em outubro nós estaremos aí na extensão do Congresso ID. Forte abraço aí para o meu mano. Deus abençoe Marilinda, Janiere. Deus abençoe o Marco Daniel. Deus abençoe a irmã Uberlânia. Deus abençoe a irmã Raimunda, a Rejane. Eita, o Francisley Freitas. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? E a Maria Paiva, que está chegando agora, mas nós estamos encerrando a nossa live aqui, que foi muito produtiva. Forte abraço. A qualquer hora a gente volta aí com mais curiosidades das Escrituras e perguntas difíceis, mas não impossível de responder. Fica com Deus, gente. Um forte abraço.